Olá, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou morador do condomínio, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer um pouco mais sobre o mundo dos condomínios. Nesse programa e nos próximos 6 programas, falaremos sobre as perguntas que você nos enviou, você que nos prestigia, que assiste o nosso canal, e vamos começar hoje falando sobre o síndico. Então vamos responder as perguntas inerentes à gestão do síndico. A primeira pergunta do programa de hoje é do Adriano, via YouTube. O síndico está transformando o condomínio na casa dele. Inclusive, coloca o dinheiro do condomínio em sua conta pessoal. Ele pode fazer isso? O que pode acontecer com ele? Olá, Adriano. Logicamente que ele não pode gerir o condomínio como se fosse a casa dele. Hoje, nós temos uma profissionalização do síndico, uma tendência nata dessa profissionalização, e os condomínios têm sido tratados como empresas. Então, os síndicos que fazem esse tipo de gestão que você nos relatou, que é uma gestão temerária, tem sido cada vez menos aceita, e esses síndicos tendem a desaparecer. Seja naturalmente, os mandatos deles acabam não sendo renovados, ou nessas situações esses síndicos acabam inclusive sendo depostos com base no artigo 1349, o síndico que não prestar contas, não administrar o condomínio de forma conveniente ou cometer irregularidades, que é o caso, ele pode ser deposto pela convocação dessa assembleia por 1/4 dos condôminos, e na Assembleia ele poderá ser destituído por maioria simples. O síndico invadiu a área comum e construiu uma área de lazer para ele. O que fazer para recuperar essa área? A pergunta é do Eduardo, via YouTube. Então, Eduardo, o síndico ele não pode invadir a área comum, ninguém pode invadir a área comum. Nós temos algumas situações muito específicas aonde o proprietário da cobertura poderia utilizar essa área comum, concorrendo com os custos, e algumas áreas, por exemplo, alguns corredores que dão acesso exclusivo, mesmo assim existe uma questão polêmica. Como síndico, ele não pode se apropriar dessa área, mesmo que seja uma área que, em tese, ele até poderia, é importante que ele faça isso através de uma assembleia de condomínios, para que a situação fique clara e não pareça que ele está se aproveitando do cargo de sindicância para se aproveitar de uma situação como essa. Então, quando existir uma dúvida como essa que você está nos questionando agora, o ideal é que passe pelo jurídico da administradora para que ele possa avaliar em que momento essa área foi tomada, se ela é uma área passível de ocupação pacífica, e se ela não for uma área pacífica, como essas que eu mencionei no início, o que deve ocorrer? O condomínio vai ter que entrar com uma ação de reintegração dessa área para o condomínio, e como o síndico vai ser o responsável por ingresso dessa ação, ele não vai contra ele, então, eventualmente, vocês vão ter que, antes de realizar isso, destituir o próprio síndico. A terceira pergunta é da Cláudia, também via YouTube. Sou síndica profissional de 5 condomínios e um inquilino quer me destituir por ter recebido 2 notificações. Estou há 6 meses no cargo. Antes o condomínio não tinha caixa e agora tem um caixa baixo. As manutenções estão em dia, fiz seguro e a previsão orçamentária foi aprovada. Quais são os meus direitos, já que esta inquilina me perturba? Cláudia, você como gestora enfrenta, logicamente, que problemas como todos que estão gerindo um condomínio. Então, nós temos condomínios grandes e até nos pequenos, e é normal que exista, assim, uma oposição. Inclusive, quando não houver oposição, a gente tem que desconfiar. A calmaria demais no condomínio também não é muito bom. Então, infelizmente, você tem que trabalhar com essa oposição. Eu lembro de uma passagem aonde uma síndica me disse que uma moradora que foi multada desceu na Assembleia e disse que não aprovou as contas. Daí ela perguntou: por que a senhora não aprova minhas contas? Porque a senhora me multou. Então é comum, quando o síndico faz o seu trabalho, ele acaba algumas vezes tendo desafetos. Então, primeira situação, o inquilino ele não é parte legítima para pleitear qualquer situação inerente à gestão do condomínio. Ele deve fazer através do proprietário, que é o condômino. Ele só vai poder
solicitar questões inerentes à prestação de contas e à gestão propriamente do condomínio através de uma procuração. Logicamente que os serviços ele vai poder utilizar, porque foi transferido a esse inquilino um dos direitos da propriedade, que é a posse. Então ele passa a ter a posse, ele pode usufruir de áreas comuns, de qualquer espaço, mas a gestão continua do proprietário do condomínio. Então você tem que administrar essa situação, você tem que blindar a sua gestão, você pode contratar uma auditoria, você pode cada vez mais trabalhar para que as contas sejam transparentes e saber que você, como todos os outros gestores, sempre enfrentam em algum momento uma oposição. A última pergunta de hoje é do Luiz via YouTube. Existe uma conta bancária em nome do síndico que pertence ao condomínio em que moro. O síndico não presta contas dessa conta. O que devo fazer? Olá, Luiz. Essa é uma questão que merece muita atenção, porque a conta bancária pessoal do síndico não pode se misturar com a conta bancária do condomínio. O síndico tem poderes para movimentar essa conta bancária e deve prestar contas na Assembleia. Inclusive, a primeira questão que nós falamos agora também tratava de questões de movimentação irregular da conta bancária. Então, o que tem que ficar claro é que a conta é do condomínio, o síndico tem poderes, inclusive, pelo 1348, ele pode delegar esses poderes administrativos, entre eles a movimentação da conta para a administradora do condomínio. E é nessa conta bancária aonde o balancete vai ser realizado, vai ser finalizado e é onde o condomínio passa a ter a noção, os débitos e créditos que ocorrem. Então é importante, é de suma importância que esse condomínio, que esse síndico tenha uma prestação de contas extremamente transparente. Por quê? Porque caso ele não preste contas ou não administre o condomínio de forma conveniente, ele poderá, inclusive, ser destituído do cargo. Chegamos ao final do primeiro programa dessa série de 6 programas, onde vamos responder as questões que você nos enviou. Então, agradeço a sua audiência e até o próximo programa.